Hoje eu vou explicar o término da Renata Celli com o Diogo e o que aconteceu entre eles. Basicamente, a Renata Celli, ela é uma youtuber de artes. Eles já se conheciam, já namoravam antes dela ser youtuber e tal. Ela decidiu criar um canal. Primeiro era sobre bonecas, depois ela começou a fazer vídeo de arte. E o Diogo, logo em seguida, ele já trabalhava dando curso, enfim, pro pessoal de arte. E ele criou um canal logo depois da Renata. Eles, basicamente, eram uma família. A Renata já tinha uma filha, que é a Helena, antes de conhecer o Diogo. E ele assumiu a filha, a Helena. Eles tinham uma relação de pai e filha normalmente. Eles decidiram ir para os Estados Unidos para morar lá, para tentar ter uma condição de vida melhor lá, realizar o sonho. E nisso, a Renata criou um canal de família, de vlog, onde eles postavam o dia a dia deles, os passeios e afins. Assim, gente, eu era muito fã deles, juro pra vocês. Era, tipo assim, uma vida que eu queria muito ter, que, assim, era minha meta, entendeu? Era lindo, eles postavam vídeo indo pra Disney, e os vídeos mais famosos dele eram os de Halloween, com certeza, eram os que mais explodiam. Gravando, mostrando os animatronics, na loja, era muito legal. E nas câmeras também, eu esqueci de falar esse detalhe, nas câmeras, o Diogo, ele parecia ser assim, cara, um gentleman. O cara era, tipo assim, supostamente, o melhor marido de todos. Você via aquilo, gente, eu juro pra vocês, eu queria ter algo igual eles, entendeu? Eles mostraram, eles comprando a casa nova deles, era muito legal os vídeos deles, gente. Até que um dia, no comecinho de 2025, eu lembro certinho, e eu lembro o último vídeo que eles postaram juntos ainda. Aí eu lembro que, basicamente, eles deram uma pausa nos vlogs por um bom tempo, e aí a Renata, ela voltou a postar vlog, mas só sozinha. Ela só tava postando vlog sozinha na casa, ela e a Helena. Eles não citavam mais o Diogo e basicamente meio que apagaram a existência dele do canal. Até que depois de uns dias o Diogo veio com um vídeo se retratando nos stories, falando que tava tudo bem entre a Renata e o Diogo, que ele não sabia o que ia acontecer mais depois no futuro. Enfim, ele não falou o que estava acontecendo entre eles, não falou nada explícito. Sou muito de usar o Instagram, mas como eu recebi bastante mensagem, eu queria primeiro falar que eu tô bem e que não, a Renata não fez nada de errado pra mim, eu não fiz nada de errado pra Renata, então só tenham paciência, tem coisas que nós não sabemos responder ainda. Eu agradeço o comentário de todo mundo aí, mas é isso. Então é só pra passar rapidinho aí pra falar que eu estou bem. Até que depois de muito tempo, às vezes a Renata, ela postava nos vlogs meio que umas alfinetadas, sabe? E aí depois de muito tempo ela pegou e aí ela postou nos stories um print confirmando o término deles e que eles ainda eram amigos e que ele ainda via a Helena direto, ela continuava sendo filha dele. Mesmo não sendo de sangue, né, só de consideração, mas continuava sendo filha dele e tal. Depois disso, não aconteceu muita coisa, mas depois eles pararam de postar vídeo no canal de vlogs de família que eles tinham, eles privaram todos os vídeos e decidiram meio que arquivar o canal, se tornando uma lost media deles. E tipo, tinha muitas memórias daquele canal, muitas memórias. E eles arquivaram todos os vídeos e o canal tá lá até hoje, sem nada, e enfim. Daí a Renata ficou um tempo meio off das redes sociais, do Instagram. Todo mundo tava achando muito estranho. Até que surgiu um stories do Diogo, ele também tinha sumido. E ele reapareceu nos stories. Ele tinha postado basicamente um stories contando que ele voltou pro Brasil e que ele tava aqui no Brasil. E que ele tava em Campinas, São Paulo, morando na casa da mãe dele. E todo mundo, tipo, ficou surpreso, porque foi muito do nada isso. E, tipo, o pessoal não sabia como que ia ficar a relação entre a Renata e a Helena, como que ia ficar a comunicação entre ele e a Helena, principalmente. Até que surge a famigerada conta Bubu. A conta Bubu do Twitter, que eu lembro exatamente quando ela surgiu. E que ela foi assim, gente, o meu entretenimento por muitos dias. Essa conta, ela basicamente se resumia entre falar sobre o Diogo e um exposed enorme que deu no Diogo. E essa conta, eu sinceramente acho que foi a Renata que criou
entendeu? Mas eu não tenho como provar como, entendeu? A conta, eu não tenho os prints da época, mas basicamente, eu vou tentar achar pra colocar aqui pra vocês, mas basicamente falava sobre que basicamente o Diogo fugiu dos Estados Unidos, deixando diversas contas pra Renata. Mas aí você vai me perguntar, ai, mas eles já não tinham terminado, já não estavam morando em lugares diferentes. Em um certo ponto, a Renata acolheu ele de novo na casa, eles já estavam, não voltaram, nem nada do tipo, só acolheu ele de novo pra ele morar lá por um tempo, porque tava acumulando muitas dívidas, e a Renata não tava dando mais conta de pagar por conta que o YouTube não tava mais rendendo um dinheiro bom pra ela. E aí o Diogo voltou a morar lá, e aí ele começou a trabalhar como motorista de aplicativo, tentando fazer o máximo possível pra pagar as contas, pra ajudar a pagar as contas. Só que aí, certo dia, eu não tenho como confirmar pra vocês, mas se eu não me engano, a Renata tava na academia com a Helena, até que eles voltaram em casa e o Diogo não tava mais lá. Elas tentaram ligar pra ele desesperadamente, só que ele já tinha bloqueado a Renata em todos os lugares possíveis. E se eu não me engano, tinha bloqueado a Helena também, ou ele só simplesmente não tava querendo atender as ligações da Helena. Ele tava indo pro aeroporto pra vir pro Brasil e não contou nada pra elas. Simplesmente cortou todos os contatos possíveis, voltou pro Brasil, supostamente, né, até então, pelo que a conta tava expondo. Ele voltou pro Brasil e largou elas lá com um monte de conta que inclusive estava no nome dele, um bafafá assim, gente, gigante. Contas da época que eles ainda estavam juntos. E a própria Renata, depois, no futuro, disse que no total era em volta de uns $7.000 só em conta. E era muita coisa. Então, basicamente, essa conta, a Bubu expôs tudo isso, falou tudo isso que estava acontecendo, e logo depois, passou uns dias, quem se pronunciou falando exatamente a mesma coisa que a conta estava falando, a Renata Selle. A Renata Selle reapareceu e começou a falar, contar sobre as coisas que estavam acontecendo, que uma certa pessoa, que todo mundo já sabia quem era, largou ela lá nos Estados Unidos, lotada de dívida, entupida até aqui de dívida, parou de conversar com a Helena também, esse é um ponto, ele parou de conversar com a Helena, simplesmente parou de ser filha dele, entendeu? Cortou os laços totais. Aí você vai me falar, ai, mas ele não era pai biológico dela. Gente, não importa se era pai biológico ou se não era, tanto faz. A questão é que é uma adolescente, ele foi totalmente irresponsável emocionalmente com ela, entendeu? Ele tinha responsabilidade, sim, com a Helena, emocionalmente, principalmente. A Renata disse que ela ficou muitas e muitas semanas sem ir pra escola, porque ela estava extremamente mal, por conta do sumiço dele, repentino. E aí, depois de uns dias, ele me aparece com uma namoradinha do Brasil, de 20 anos, enfim, aí deu maior bafafá, porque todo mundo falou, nossa, que estranho ele namorar uma garota que é poucas idades, que tem uma diferença pouca de idade com a Helena. Todo mundo achou super estranho também. E aí só sei que depois o Diogo fez live, fez story, tentando se pronunciar, falando que não era aquilo que estava acontecendo. A Renata teve que vender a coleção de boneca dela, que ela amava demais. Eu amava ver os reviews dela, das bonecas que ela abria das Monster High. Ela teve que vender a casa também, que eles moraram. Que eu lembro do dia que eles postaram um vlog de quando eles compraram aquela casa, gente. Nossa, foi muito triste. Ela teve que vender a casa, teve que vender um bocado de coisa pra tentar quitar as dívidas. E sem ajuda dele, nem nada, entendeu? Ele simplesmente ignorou ela total, fugiu, mesmo sabendo com o tanto de conta que tinha. E inclusive ela falou em vários vídeos que tinha várias coisas em nome dele, que deu maior burocracia, bolou pra ela resolver sozinha. Ele fez live se pronunciando, falando que não era isso, que tinha provas. Ele nunca mostrou prova nenhuma de nada e ficou nisso. Ele tá fugido, ficou fugido. A Helena e a Renata, tipo assim, a relação delas foi linda de ver, porque elas se ajudaram muito nesse processo. E também porque as duas fizeram a mudança praticamente sozinhas, entendeu? E aí elas conseguiram se mudar. Hoje em dia, as duas, elas estão morando em Las Vegas. Acho que é em Las Vegas. Em Las Vegas. Elas estão morando em Las Vegas. Elas estão agora se reerguendo de pouquinho em pouquinho.
Enquanto o Diogo, gente, eu nem acompanho ele mais, tá lá aqui no Brasil fazendo o conteúdo dele, workshop, e é isso o vídeo.